Mas hoje vamos falar sobre o primeiro mandamento. Vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus? Tá. Vocês estão falando conforme Jesus explicitou no Novo Testamento. Mas e lá? Como é que Deus ordenou na lei? Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 5. Poderíamos ler Êxodo 20, mas vamos optar aqui pela repetição feita em Deuteronômio 5. Versículos 6 e 7. Deus aqui nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, segundo a lei, nós encontramos o primeiro mandamento nessa forma: não terás outros deuses diante de mim. É muito importante nós atentarmos para as primeiras coisas. Esse é o primeiro mandamento. Na ordem cronológica dada por Deus. E nós vamos ver, sim, Jesus mais tarde colocou esse como o primeiro, não só na ordem, na sequência, mas como o primeiro em importância. Você é daquele tipo de aluno que no começo do ano, né, ou foi quando você estudava, se você já não está mais na escola, mas você é daquele tipo de aluno que na primeira semana não vai na escola? Não, primeira semana não tem nada, né, não tem matéria. Quase todo mundo faz isso, né? A primeira semana, alguns o primeiro mês não estão nem fazendo chamada, né? Mas olha, às vezes, com esse hábito de desprezar os primeiros dias, se tiver matéria, nós saímos muito prejudicados. As primeiras coisas são, geralmente, a base para tudo aquilo que vem depois. Tudo bem, a gente considera na escola, o professor vai fazer uma recapitulação, né? Talvez você faça isso no culto também, no estudo da manhã. O pastor vai recapitular, então eu posso chegar meia hora depois. Mas cuidado, porque se você perder as primeiras coisas, você pode perder coisa muito importante. Muita gente vai muito mal na escola porque teve um ensino básico ali muito prejudicial, né? Se você não for bem alfabetizado, imagine só, se você não aprender o alfabeto. Se você não aprender o alfabeto, você não vai conseguir ler e escrever corretamente. Em consequência disso, não podendo ler direito, você vai mal em todas as outras matérias, né? Ciências, história. Se você não aprender os números, os numerais ali, que são a base de tudo, como é que você vai fazer as operações matemáticas depois? Então, sempre tem que ter uma base. Eu quero dizer que esse mandamento de não ter outros deuses é a base de tudo. Tem uma série de coisas implícitas nesse mandamento que muitas vezes as pessoas não percebem. Nós olhamos para talvez outros povos, outras culturas que têm ou tiveram muitas divindades, né, a mitologia grega ali cheia de deuses, romana e outros povos que criaram muitas divindades. Nos nossos dias ainda algumas culturas
Algumas culturas têm isso, de vários deuses, né? Um deus para cada coisa. Então, aquele que foi criado dentro de uma cultura cristã, geralmente despreza isso, não dá nem muita importância para esse mandamento, porque, bom, nós já enxergamos que existe só um Deus. Os outros todos não existem, mas precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos colocando outras coisas como deuses na nossa vida também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante que nós possamos atentar que esse Deus autorrevelado nas Escrituras, por que autorrevelado? Porque é Ele mesmo quem inspirou esses homens para escrever a respeito dele. Deus se revela através da sua palavra. A Bíblia serve para isso, para Deus se revelar aos homens. Você quer conhecer Deus, você tem que examinar a Bíblia. Você tem que compreender, ler esses livros que foram reunidos aqui por ordem divina mesmo. Deus tinha um propósito quando inspirou os homens a escrever, e em os homens, tanto Israel, reconhecerem os livros do Antigo Testamento como realmente vindos de Deus, como também depois a igreja reconhecer aqueles livros que foram escritos depois de Cristo, que nós temos como o Novo Testamento. Todos eles revelam a pessoa de Cristo, falam exatamente aquilo que Deus tem a dizer para nós. Mas Deus se revelou dessa forma num tempo e no meio de povos que viviam uma cultura pagã, politeísta, né? Vários deuses. Politeísta quer dizer isso. E profundamente idólatra. Nós vemos, quando lemos o Velho Testamento, que era uma tendência recorrente do próprio povo de Deus de se voltar novamente para outros deuses. Eles tinham sido tirados daquilo. Quando Deus chamou o pai daquela nação, Abraão, Ele tirou Abraão do meio de um povo já idólatra, para fazer dele e da descendência dele um povo especial para si. Deus tinha um propósito especial e exato através de Abraão. E quando mais tarde a descendência de Abraão foi levada ao Egito, eles novamente foram colocados no meio de um povo que cultivava muitos deuses. E novamente Deus retirou o seu povo dali. E eles foram para Canaã, e Deus exortou aqui a lei, quando eles estavam para entrar, para tomar posse da terra, Deus exortou: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Aqueles povos que estavam na terra de Canaã, habitando lá, eles tinham suas divindades. E Deus se propôs a tirar aqueles povos de lá e colocar o seu povo para que eles não se contaminassem com aqueles ídolos, com aqueles deuses falsos. Deus, o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, ele se distingue, ele se diferencia de todos os deuses criados, inventados pelos homens, pela mitologia, né? Quando nós lemos aqui, eu sou o Senhor, essa palavra aqui é Yahvé. Não se sabe exatamente a pronúncia. Yahvé, Jeová, tá? Alguns dizem Jeová, só que o fato é que no hebraico, a língua original em que foi escrito, não existe esse som de G. Então, pode ser tudo, menos Jeová. Tá? Pode ser Jeová, Yahvé ou alguma coisa parecida.
Mas o fato é que essa palavra tem esse sentido de eu sou. Não eu sou como a gente diz, bom, eu sou alguma coisa. Quando nós dizemos eu sou, é porque eu acabei me tornando aquilo, né? Alguém me fez aquilo, ou eu me fiz aquilo. Eu posso dizer nesse sentido. Mas esse eu sou, que Deus se autodenomina, esse Yahvé, eu sou no sentido do eu sou por mim mesmo. Sempre fui. É o autoexistente. A existência de Deus independe de que alguém faça alguma coisa para Ele ou que faça dele alguma coisa. Se você ocupa determinado cargo, alguma função, numa empresa, bom, você trabalhou, alguém te deu oportunidades e você foi feito aquilo. Mas Deus não foi ninguém que promoveu Deus aquilo, ou que fez ele vir a existir. Deus sempre existiu. Sempre existiu e sempre foi o que ele é. Ele é imutável. E mais do que isso, ele sempre foi o que ele é por si mesmo. Independente de qualquer coisa. E até independentemente de os homens crerem ou não nele. Deus é Deus, creia você ou não. Ame você a Deus ou não, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que ele sempre foi. Deus se distingue para o seu povo como o único Deus verdadeiro e que não se deve ter nada à frente, não se deve ter nada que se coloque na nossa vida como Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa. É como a gente está acostumado a ver os produtos bons. Quando alguém fabrica alguma coisa que é reconhecida como boa, de boa qualidade, logo surgem os falsificados, os chamados piratas. Cuidado para você não ter deuses piratas na sua vida. Você pode até dizer, não, mas eu creio no Deus da Bíblia. Mas aí eu tenho que te perguntar, você conhece o Deus da Bíblia? O Deus revelado nas Escrituras? Porque tem muita gente que acha que crê, que segue, que tem para si o Deus verdadeiro. Mas ele tem uma ideia tão disforme de Deus, uma ideia, um conceito tão desviado daquele Deus que é revelado nas Escrituras, que na verdade ele tem um outro Deus. Esses deuses piratas confundem, pervertem a mente, Cuidado para você não ter na sua vida deuses falsos. Você precisa parar aqui para pensar. Você tem conhecido mesmo esse Deus verdadeiro? Ou você só tem ouvido falar de Deus? Só tem um jeito de você conhecer o Deus verdadeiro. É você lendo a Escritura ou ouvindo boas pregações a respeito da Escritura, onde Deus esteja sendo apresentado para você. Onde a palavra de Deus esteja sendo ensinada de uma maneira clara e abrangente, que você possa ouvir várias vezes, para que você possa conhecer de fato Ele. Não é só por intuição ou por tradição que se conhece a Deus. Assim como Ele se identificou ao seu povo, Ele se identifica na sua palavra, e nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro.
Nós estamos falando sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Caberia uma outra pregação, a gente falar mais propriamente sobre os outros mandamentos. Mas eu só quero acrescentar o seguinte, chamar a atenção que o segundo, o terceiro e o quarto mandamentos, eles derivam desse primeiro. Tá? Por quê? Nenhuma criatura ou nada deve roubar a glória que pertence exclusivamente ao Deus verdadeiro. Por isso, ele não aceita que nós tenhamos também imagens de escultura. É o segundo mandamento que está no versículo 8 aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Alguém pode dizer, mas esse segundo mandamento é a mesma coisa do primeiro, não ter outros deuses diante de mim, e aqui, não fazer imagens. Calma, ele está indo no segundo mandamento, não fazer imagem. Por quê? Você pode ter outro Deus sem ter uma imagem. Tá? No primeiro mandamento ele é bastante específico. Não terás outros deuses diante de mim. No segundo ele diz, nem vai pegar para fazer imagem, para cultuar, adorar alguma imagem de qualquer coisa que seja, ocupando o lugar de reverência, de glória que é devida a mim. E é o que muitos povos têm feito. E é o que foi introduzido no cristianismo, né, misturado, trazido daquelas religiões pagãs, que foi introduzido na igreja, aquele setor da igreja, desviado da igreja cristã, que se formou o catolicismo romano, né? Onde se adotaram as imagens das pessoas, algumas delas bíblicas e outras não, né? Pessoas que nem se sabe se de fato existiram, existe alguma história que dizem a respeito delas. Então, essas imagens, elas são reprovadas por Deus. Porque quando alguém se prostra diante dela, quando alguém se ajoelha, quando alguém traz oferendas a essas imagens, está trazendo glória, trazendo honra, que não é devida de maneira nenhuma a ninguém mais, a não ser esse único e verdadeiro Deus. Amém? Bobagem tentar dar um sentido diferente. Não, mas quando alguém se prostra diante de uma imagem dessa, não é como se fosse diante de Deus. De qualquer maneira, seja uma glória menor, diferente do que se daria a Deus mesmo, o fato é que está se dando uma glória, uma honra, que não é devida àquelas pessoas. Nós encontramos lá em Atos 10, o apóstolo Pedro, né, o chamado mesmo São Pedro, quando alguém se prostrou diante dele, e ele rejeitou aquilo. Por quê? Ele sabia muito bem que somente diante do Deus verdadeiro é que nós deveríamos nos prostrar e prestar honra e glória. Não a ele, não era uma simples questão de humildade, mas era sim uma questão doutrinária da parte de Pedro. De saber, de reconhecer que somente diante de Deus, como nós vamos ver aqui, por motivos especiais, só diante de Deus isso é devido. Também nós vemos que no terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Isso se deve a toda a glória que é devida ao único Deus verdadeiro. Muita gente brinca com Deus, brinca com o nome de Deus. Nós não devemos fazer isso. Usar o nome de Deus ou envolver Deus em piadinhas, em
gozações, né, em chacotas, como alguém diria, com coisas que não cabe. Deus tem que ser considerado em extrema, total reverência. Amém, irmãos? Total reverência. Deus não é um grande ser. Deus é o ser supremo. Temos que ter toda a reverência ao nome de Deus. Me faz lembrar esse mandamento me faz lembrar uma frase que às vezes as pessoas, até na arrogância, usam, né? Quando estão meio encrencadas com alguém, e a pessoa vai falar dele, né? Opa, lava a boca antes de falar meu nome, hein? Na verdade, nós deveríamos lavar a boca, purificar nossos lábios para falar de Deus, de verdade, sem arrogância nenhuma, porque Ele é digno disso. Não usar o nome de Deus em vão, inutilmente. As pessoas usam o nome de Deus não só em brincadeiras, mas usam o nome de Deus por nada. E até para o mal. Cuidado como você usa o nome de Deus. Também, nós vemos o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Então, muita gente, né, entre algumas seitas, alguns grupos dentro do cristianismo, também alguns que entendem a necessidade de guardar o sábado, que essa lei persevera, considerando aquele sétimo dia da semana. A palavra sábado, Shabá, ela quer dizer cessação, cessar. Há alguma coisa que deve-se entender que nem todos os sábados na Bíblia caíam no sétimo dia. Tá? O Shabá, muitas vezes, era uma festa que durava outros dias. Ele pegava outros dias era um feriado. Né? Nós conhecemos como feriado, o dia que você não trabalha. Era o dia em que o povo separava para devoção, adoração exclusiva a Deus. Onde tudo é posto de lado. Irmãos, isso não é colocado como uma lei para nós, como era o sábado para o judeu. Mas é uma coisa que nós temos que considerar seriamente. Nós somos levados pela nossa cultura, hoje se trabalha de domingo, se trabalha à noite, se trabalha de sábado, trabalha todo dia, né? O comércio, os serviços exigem isso porque as pessoas só olham para dinheiro. Mas nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Muitas vezes nós estamos deixando de dar do nosso tempo, né, de separar aquele tempo exclusivo para Deus. E isso é extremamente prejudicial para a nossa própria vida. Mas ainda existe um fator a mais. Deus quer. Esse Deus único e verdadeiro, Ele quer de nós um dia, um tempo especial para Ele. Ele é digno, Ele é merecedor. O que acontece é que nós somos ensinados a levar a Deus muito pouco a sério. Essa é a realidade, que a igreja dos nossos dias leva a Deus muito pouco a sério. O nosso grau de reverência a Deus é muito baixo. Não se vê seriedade no compromisso nosso com Deus.
Deus é o mesmo. Note bem, eu não estou aqui impondo uma lei, vamos nos tornar batistas sabatistas. Tá? Não estou criando doutrina não, tá? Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para a necessidade de nós atentarmos para o que Deus requer de nós. Faz parte, como eu disse, esses mandamentos, segundo, terceiro, quarto, eles derivam do primeiro. O fato de nós conhecermos o beabá da lei, que é não ter outro Deus além do único e verdadeiro Deus, Jeová, implica em que nós temos que guardar nossa boca para proferir o seu nome. Implica no fato de que nós temos que separar tempo especial, exclusivo para adoração a esse Deus. Implica no fato de que nós precisamos, para o nosso próprio bem, não só por causa de Deus, mas especialmente por causa dele, mas até para o nosso próprio bem, termos a Deus sobre todas as coisas. E é nisso que Jesus coloca esse primeiro mandamento, nesses termos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra passagem, antes disso. Em Isaías. Vamos ler o profeta Isaías. Uma coisa que você precisa entender é que também, já que nós estamos falando de existe uma base para todas as outras coisas, a base da Bíblia, da Palavra de Deus, é a lei. Está lá, os 5 primeiros livros, tá? E dali, os profetas eles não inventam nada. Eles só pregam ao povo a necessidade do temor de Deus. Aquele Deus apresentado na lei é ressaltado pelos profetas. E aquilo que a lei e os profetas revelaram, Cristo veio cumprir, sendo Ele mesmo a revelação física, a imagem do próprio Deus. Ele mesmo veio a esse mundo cumprir a obra de Deus, como nós vamos ler agora aqui em Isaías. Tá? Então, quando nós lemos alguma coisa lá na lei, isso se reflete nos demais livros da Bíblia. Isaías 42. Nós vamos mesmo ler os versículos 5 a 8, mas eu quero pegar aqui o primeiro versículo desse capítulo, também porque ele diz: Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, aos povos. Que Deus estava falando pela boca de Isaías, mas ele está falando a respeito, profeticamente, a respeito de Jesus, o servo de Deus, enviado para servir ao propósito. Né? O homem Jesus, o Deus encarnado, é chamado de o servo, sustentado pelo próprio Deus. Ele é o eleito, ele é em quem a alma de Deus se apraz. Várias vezes ele repetiu isso nos evangelhos, nós lemos: eis o meu filho amado. Deus se compraz no seu filho. Pus o meu espírito sobre ele. O espírito de Deus estava sobre Jesus. Ele trará justiça aos gentios. Jesus foi enviado por Deus, foi o eleito, ungido de Deus, o Pai, justamente para cumprir essa missão de trazer justiça aos gentios, né? Os povos, nós, não só Israel, todos os povos. Interessante que ele está escrevendo aqui a israelitas, mas ele
demonstra aqui bem claro que é a todos os povos, não só para eles. Assim, Jesus foi enviado, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, não porque Deus amou só Israel. Ele amou Israel também, mas amou os gentios, os povos de pessoas de todos os povos, de todas as nações. Mas vamos para o versículo 5. Aqui. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Até aqui a nossa leitura. Então, note bem que tudo aquilo que nós lemos aqui em Isaías tem uma relação direta com o que nós lemos lá na lei. Deus se mostra aqui, eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Outra vez nós encontramos aqui o Yahvé, eu sou, esse é o meu nome. E ele revela o que ele fez, eu sou, no versículo 5, Esse Deus é aquele que criou tudo, que criou os céus, estendeu e espraiou a terra. O que nós vemos, o que nós conhecemos foi criado por esse ser supremo, que se revela nas Escrituras. Não ficou um pouquinho para o Deus disso, outro pouquinho para o Deus daquilo. Não, esse único Deus, Ele criou tudo. Ele é o Criador. E mais do que isso, Ele diz, é o que dá a respiração, nesse mesmo versículo 5, é o que dá a respiração ao povo que nela está. Você sabe por que você respira? Você pode até querer me dar uma resposta bem científica, Porque o pulmão, não sei o quê. O fato é o seguinte, é que você respira porque Deus criou um organismo espetacular, maravilhoso. O nosso corpo é uma coisa fantástica. E quem criou isso foi esse Deus infinitamente sábio. E o nosso corpo funciona direitinho enquanto ele sustém, enquanto ele mantém. O seu pulmão vai funcionar muito bem e você vai respirar ar. E esse ar vai trazer oxigênio que vai para a sua corrente sanguínea e vai servir o funcionamento aí do seu cérebro, do seu corpo. Vai funcionar tudo muito bem, enquanto Deus permitir isso. Enquanto Deus quiser. É Ele que nos sustém. Então a resposta é, por que você respira? É porque Deus quer. É porque Deus permite. É Ele que faz. É Ele quem dá respiração, vida ao povo que está aqui. Mas eu quero chamar a atenção também, só esse fato, Só esse fato de que Ele é o Criador, que nos dá vida, já bastaria para que cada um de nós se prostrasse diante dEle. Se você não honra a Deus como Deus, você está em pecado. Você não precisa matar ninguém para estar em pecado. Você não precisa adulterar. Você não precisa bater em ninguém. Você não precisa fazer essas coisas que nós sabemos que
moral e socialmente são horríveis. O simples fato de você não honrar esse Deus que te deu vida e que te dá fôlego, já te faz um pecador. É por isso que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E nós muitas vezes podemos nos enganar achando que não temos outros deuses. Mas a verdade é que muita gente carrega outros deuses. Sabe quais? Seu trabalho, seu dinheiro, seu prazer. A própria palavra de Deus diz que a avareza, o apego ao dinheiro, é idolatria. Por quê? É idolatria. Não é uma imagem, mas é uma coisa que o meu apego ao dinheiro pode se colocar diante de Deus. E é o que isso tem feito com muitas pessoas. Muitos até que se dizem religiosos aí, na verdade eles são idólatras, porque eles estão apenas visando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Construir um império. E tem aquelas pessoas que não querem, nem se importam tanto com dinheiro, mas eles se importam com a sua imagem. A vaidade, o ídolo dele é ele mesmo. Eu te faria uma pergunta. Para que você trabalha? É importante que você tenha uma resposta, dê para si mesmo uma resposta bem sincera. Para que você trabalha? Para que você vive? Se você está estudando, para que você estuda? É só para passar o tempo? Na verdade você quer curtir? Muita gente está assim, né? Ou você está estudando, trabalhando para ficar rico? Ou para ser alguém na vida? É o que mais a gente ouve falar. As pessoas, eu preciso ser alguém na vida. Meu filho precisa ser alguém na vida. Sabe o que está incutido nisso? A ideia de que nós vivemos para construir alguma coisa, construir um nome para nós mesmos. É a vaidade pessoal. As pessoas vivem para si e não para Deus. É lógico, todos nós sabemos, e é bíblico, que nós temos que trabalhar para comer, para ter com que nos vestirmos. A palavra de Deus não ensina que nós sejamos preguiçosos. Muito pelo contrário. Temos que trabalhar, né, para ter o que comer. Mas nós trabalhamos, nós fazemos, desenvolvemos nossa vida de uma maneira que nós pensamos, Deus está colocado nisso? Eu estou fazendo isso de uma maneira para glorificar a Deus? Se a glorificação do nome de Deus, a honra do nome de Deus não está envolvida no trabalho, naquilo que você faz, você está errado. Errada. Você está construindo um ídolo na sua vida. Você está pensando errado. Deus está sendo colocado de lado. Porque nós, né, entenda bem isso. Deus nos criou de uma maneira que nós somos colocados para viver para a glória dele. O propósito de Deus nos colocar aqui é que nós glorifiquemos o seu nome. O nosso Criador. Isso porque nós só ficamos na primeira parte, falando, o simples fato de você pensar, eu respiro porque Deus me permite, Ele me deu vida, tudo que eu tenho foi pela misericórdia de Deus. Você já deveria adorar a Deus e falar, eu vou servir esse Deus por toda a minha vida. Todo o meu fôlego, tudo que eu tiver, em todo momento da minha vida,
eu vou querer honrar esse Deus. Mas esse versículo 7, aqui em Isaías 42 ainda, ele ainda acrescenta o porquê ele iria enviar o seu eleito, como nós lemos no versículo 1, né, que, falando aqui da vinda de Jesus, do Filho de Deus enviado ao mundo, para abrir os olhos dos cegos, né, versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Se você relembrar o que nós lemos lá em Deuteronômio 5, Deus se apresentou: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Aquele fato de que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito é um fato, é real, mas é também, ao mesmo tempo, uma alegoria, né? É uma história que ilustra uma outra realidade. Eles foram para lá e foram escravizados. Eles se tornaram escravos de um povo muito mais forte, o Egito. E eles foram subjugados pelos egípcios. Era o maior poderio daquela época. A maior nação, mais poderosa daquele tempo. E Israel caiu lá, um povo minúsculo, mas foi subjugado. Eles trabalharam lá como escravos. Depois de alguns anos, né? A princípio eles foram para lá, até em consequência do próprio pecado dos filhos de Israel, mas eles foram socorridos quando José, um dos seus irmãos, que tinha sido vendido, preso, também esteve como escravo lá no Egito, mas esse José foi feito por Deus, por obra de Deus, foi feito um governador do Egito. Mas o tempo se passou, José morreu, aquele faraó daquele tempo também morreu, e eles começaram a se preocupar, e começaram a ver que a descendência de Jacó, né, Israel ali, eles cresciam, eles estavam muito fortes, e os egípcios então resolveram confiná-los como escravos e tratá-los dessa maneira. Era uma maneira de limitar o progresso, o desenvolvimento deles. Mas Deus proveu um libertador deles mesmos, um libertador que foi colocado como um egípcio, foi criado pela filha do faraó, sendo judeu, Moisés. Assim como Cristo, sendo Deus, se fez homem, se fez como nós, pecadores, mas sem pecado. Então, muita coisa nessa história ilustra a libertação que nós temos. Deus enviou Moisés para ser o libertador, e pelo poder de Deus, as 10 pragas, aquele povo foi tirado. Pela mão poderosa de Deus, eles foram tirados da escravidão. Não foi por mérito deles, não houve uma guerra. Os judeus lutaram contra os egípcios e venceram por eles. Não, Deus interviu. Somente Deus. Totalmente Deus. Tirou o povo pelo seu poder. Libertou aquele povo da escravidão. Assim, essa história, né, em muitos outros detalhes que o tempo não permite aqui, ele descreve essa libertação que nós lemos aqui. Jesus foi enviado para nos libertar da cegueira, das trevas,
da prisão, do cárcere. Que cárcere, que prisão, que trevas são essas? É aquela do pecado. O homem, longe de Deus, está preso nos seus pecados. E ele é tão cego que ele muitas vezes nem enxerga o quanto ele é pecador. Mas aqui Deus nos mostra mais um motivo para que ele seja glorificado. Porque mesmo esse homem que ele criou, nossa raça, quando eu digo aqui homem, mulher, a raça humana, que ele criou, que ele deu vida, que ele criou esse mundo, e a gente estraga ele, mas é tão maravilhoso, né? Quando nós olhamos as coisas da natureza, nós vemos até o que o homem mesmo fez. Deus capacitou o homem a fazer coisas grandiosas. Tem muita coisa, você vai falar, não, isso é muito bonito, mas não foi Deus que fez, foi o homem. Mas quem deu a capacidade intelectual para o homem fazer aquilo foi Deus. Então, nós vemos o que Deus fez. E mesmo assim, o homem se voltou contra Deus, rejeitou. Ao longo da história, desde Adão e até os nossos dias, e isso vai ser até que Cristo volte, a tendência natural do homem, a condição natural do homem é que ele nasce um escravo. Ele nasce um escravo do pecado. Naturalmente o homem se faz alguém que ignora a Deus. Naturalmente, ele se revela propenso a pecar. As criancinhas, a gente não precisa ensinar elas a serem egoístas, a mentir, a ter inveja. Não é verdade? Ao contrário, os pais é que têm que tentar ensinar o contrário disso. É muito cedo a gente começa a ver as criancinhas brigando. A gente fala, mas ela não tem maldade. Talvez ela não tenha consciência da maldade que ela tem. E assim muitos adultos também não têm consciência da maldade que ele tem dentro de si. Que nós temos. Mas Deus, além de nos dar vida e nos sustentar na sua longanimidade, nós vemos aqui, ele ainda se apresentou para nos tirar, nos libertar, nos tirar desse cárcere, nos tirar dessas trevas. Ele perdoa e resgata pecadores, enviando o seu Filho, o seu eleito. Toda honra, toda glória deve ser dada a esse Deus. É nesse contexto que nós vemos lá em Mateus. Vamos passar agora a Mateus, capítulo 22. É nesse contexto que nós vemos como Jesus traduziu, vamos dizer assim, esse primeiro mandamento. Quando nós pensamos, Deus é um Deus único, Criador de todas as coisas, sustentador da vida, e ainda é aquele que nos resgata do nosso pecado, da escravidão. Ele nos tira dessa escravidão. Por isso, Jesus coloca aqui quando ele foi questionado, no versículo 35,
quando ele foi questionado a respeito de qual seria o maior dos mandamentos, diz assim: um deles, o doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus. Então, quando vocês responderam isso, aqueles que responderam isso no começo, não estão errados, não. Embora lá na lei esteja: não terás outros deuses diante de mim. Como é que nós podemos não ter outros deuses? É amando a Deus, dessa maneira que Jesus especificou. É assim que Deus quer ser visto, reverenciado como Deus. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, isso quer dizer, essas palavras aqui são para expressar amar a Deus do nosso íntimo, né? Aqui, coração, é o íntimo. O coração para eles era, considerar assim, o centro da vida. Tanto físico quanto espiritual. Tá? Então é aqui para expressar de onde parte o mais íntimo, que vem de dentro de nós. O amar a Deus de todo o nosso ser, do nosso íntimo, com paixão, com devoção. Alma, né? É a força vital, é a força da vida que nos leva a agir. Então não é só um amor teórico, mas é um amar a Deus que se expressa na nossa força de vida. Então, muitas vezes nós temos, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho melhor isso, por exemplo, o hábito de cantar. Por que é que nós cantamos na igreja? Tem algumas pessoas que cantam para aparecer, né? Como eu canto bonito, como é linda a minha voz. E tem pessoas que cantam por cantar. Você é daqueles que dublam? Nós temos muitos dubladores, né? Só mexe a boca. Não sai som, parece que não tem vontade. Mas o ato, né? O ato de adorar a Deus mesmo que seja com aquela voz, né? Se a gente não tem uma voz privilegiada, procura caprichar, mas é aquela voz de taquara rachada aí mesmo. Mas quando você canta, quando aquilo vem realmente do íntimo do seu ser, né? E você tem a sua força vital, você quer expressar com a sua voz, você quer expressar o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração verdadeira a Deus. Isso nos faz cantar, né, com maior qualidade. Isso faz com que o nosso cântico seja realmente agradável a Deus. Às vezes parece alma, né, para cantar. Se você canta sem alma, você pode perceber, aquele canta. Às vezes a gente vê, né, está cantando, o inário está lá aberto. Está nem aí, né? O que o hino fala? Não sei. Então, cuidado. Quando nós fazemos isso, não está fluindo, né? Essa adoração como deveria ser. E amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento não é um fanatismo, é com o pensamento. Amém? Tem muita gente que não pensa. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Não estou chamando ninguém de burro, não. Mas tem gente que não pensa. Não pensa que vai dar contas a Deus. Não pensa naquilo que fala. Eu vejo muitas pessoas que, ao mesmo tempo que elas colocam lá um versículo, né, elas usam da palavra de Deus, usam o nome de Deus, dali a pouco ela está falando, fazendo alguma coisa totalmente abominável para esse mesmo Deus.
Uma coisa que Deus abomina. Ele está fazendo e propagando aquilo, e dali a pouco ele está usando a palavra de Deus. É gente que não pensa. Não entende o que lê. Não entende aquilo que está falando. Nós precisamos de uma adoração, e Deus requer um culto racional, um culto com entendimento. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia é lida aqui e é explicada. Não sou eu. Qualquer irmão que vier aqui, essa igreja tem por princípio de fazer isso. A Bíblia tem que ser lida e tem que ser comentada e explicada. Porque nós temos que ter entendimento da palavra de Deus para adorar a Deus com paixão, sim, né? De coração, com alma, mas também tem que ter entendimento. Não é de qualquer jeito. Amém, irmãos? Mas o que nós vemos no mundo é justamente o contrário disso. Então, uma coisa que eu comentei agora há pouco, né? Por que você trabalha? Por que você faz as coisas? Infelizmente nós vemos que o mundo caminha longe de Deus. Mesmo pessoas que são assim socialmente respeitáveis, tá? Algumas até são religiosas, são pessoas, como o povo antigo dizia, né? São pessoas de família. Quando você falava, né? Tal pessoa é de família. De família todo mundo né? Ninguém nasceu de chocadeira aí, né? Mas quando se falava, pessoa de família, é uma pessoa de uma família respeitável, uma pessoa que foi bem, recebeu uma educação, né? Boa criação. Mas mesmo essas pessoas, nós naturalmente andamos no sentido oposto de amar a Deus dessa maneira. De realmente nos voltarmos para Deus. A tendência do homem, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, é ignorar esse mandamento e criar coisas que se colocam entre ele e Deus. E é muito fácil nós colocarmos as coisas dessa vida entre nós e Deus. Tanto que muitas pessoas nós convidamos elas para adorar a Deus, para virem ouvir a palavra de Deus, venham ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas dizem para a gente o quê? Eu estou muito ocupado. Que ocupação é essa que nunca tem tempo? Eu até entendo que, olha, hoje não dá. Mas por que não amanhã? Por que não domingo que vem, né? Tem uns vizinhos, aqui, né? Vizinhos e vizinhas, que várias vezes nós já convidamos. A gente entregamos folhetos, vem fazer uma visita para nós. Moram aqui. Estão aqui do nosso lado. E quase todas as tardes, eu vejo essa gente, né? Quase todas as tardes de domingo, eu vejo essas pessoas sentadas na calçada, sem nada para fazer, ouvindo os mais variados tipos de música, tomando cerveja, batendo papo, mas eles não têm tempo para vir à igreja. Eles têm tempo para ficar sentado na calçada, mas eles não têm tempo para sentar nesse banco. Por quê? Eles não são diferentes da maioria. Eles não são diferentes do que talvez nós já fomos. Talvez você tenha feito muitas vezes isso também. Por quê? Porque é a nossa tendência mesmo, humana. O que impera é o contrário a buscar Deus. Então, mesmo que uma pessoa seja socialmente boa, de família, honesto, tal, mas o desejo dele não é buscar Deus, não é adorar a Deus, não é amar a Deus. Ele até diz que ama, mas o que ele faz para mostrar? Nada. 1 João 2, vamos.
dar uma olhadinha aqui. 1 João, capítulo 2. Rapidinho, eu só gostaria de observar aqui algumas coisas. Nós vemos 1 João 2,15. Aqui João escreveu para os próprios irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo, né, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, o orgulho, as vaidades da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, ele diz aqui aos irmãos: irmãos, não façam a mesma coisa que os demais. Não amem o mundo. Porque vocês não tem meio termo. É isso que a Bíblia coloca, tá? Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. A quem você ama? Essa é a grande pergunta. Se você amar o mundo, você coloca deuses entre você e ele. O primeiro mandamento diz para não termos outros deuses diante dele. E Jesus traduziu esse mandamento dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não ter outros deuses é amar a Deus. É Ele quem você ama. Ou você ama o mundo? João disse aqui: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele descreve os desejos, aquilo que a nossa carne, os nossos olhos, né, cobiçam, as vaidades da vida, a soberba da vida aqui, né, aquelas coisas, posição, dinheiro, bem-estar, é isso que motiva a gente. Por isso que eu perguntei aquela hora: o que motiva você a trabalhar? É só para ter, realizar, para se sentir, né? Nós vemos uma coisa, até entendo, uma questão que hoje move muito na questão das irmãs, é porque as mulheres trabalham fora. Um princípio bíblico é que a mulher, ela cuide primariamente do seu lar, se isso é possível. Então, muitos alegam hoje: bom, mas a mulher precisa trabalhar fora, porque se não for assim, a gente não consegue sobreviver, né? Em alguns casos, raros casos, eu diria, isso é uma verdade. Muitas vezes envolve falta de fé. Mas, na maioria, de fato, o que se vê não é que as mulheres estão deixando os filhos na mão da creche, de outras pessoas, estão deixando o lar para ir trabalhar por real necessidade. É para ter condições de fazer mais coisas, para adquirir mais coisas que são supérfluas, não são essenciais. É para comprar um carro zero, é para viajar, é para fazer... Olha, todas essas coisas, se você puder ter, ótimo, mas você não precisa ter essas coisas. Tem muita gente que vive sem essas coisas. Mas também tem muitos, e onde eu quero chegar aqui, tem muitos que trabalham nem porque precisam e nem porque realmente almejam ter coisas, esses supérfluos, mas por questão de autoafirmação. Quero reforçar, tem pessoa que trabalha porque precisa mesmo. Tá? Falando das mulheres aqui. Mas existe até esses casos que trabalham só para se sentir bem, realizada, porque não se sentem realizadas nos seus lares, porque tem alguma coisa errada no lar, da parte do marido, assim como também, talvez, da forma que ela entende a importância da sua vida.
ainda que seu marido não dê valor, não valorize. A mulher cristã, ela deve enxergar o valor nas coisas reais, palpáveis. Eu nunca recebi um elogio do meu marido. Nós erramos nisso, né, maridos? Né, varões? Mas a mulher ver seus filhos criados na doutrina e admoestação do Senhor, ela vê os frutos daquele trabalho que ela fez dia após dia, o cuidado do lar. Se ninguém elogiar, não precisa. Isso tem que satisfazer a alma dela. Se ela ver seus filhos aprendendo, sendo encaminhados na palavra de Deus, isso tem que encher a mulher de gozo. Ainda que para o mundo ela seja nada. O mundo despreza, né, essas mulheres. Essa é uma Amélia. Essas mulheres, o que ela sabe fazer? Não sabe fazer nada. Ela sabe fazer aquilo que é o papel dado por Deus, o papel principal dado por Deus para ela. Mas muitas vezes a mulher e muitas vezes o homem não estão enxergando aquilo que Deus quer. Por quê? Nós estamos sendo levados por pensamentos errôneos. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida está mexendo com a nossa cabeça. Cuidado, porque nisso nós desprezamos coisas que Deus disse. E se nós amamos a Deus, nós vamos ver, aquele que ama a Deus, ele demonstra o amor a Deus de uma maneira muito clara. Aqui em 1 João mesmo, vamos ver capítulo 5. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Versículo 3, 1 João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos são um fardo terrível. Não, né? O que diz? Porque guardamos os seus mandamentos não são pesados. Eu sei que se Deus requer isso de mim, eu posso fazer. Se Deus mandou, Deus não me manda fazer nada que seja absurdo. Amém? Deus não manda seus filhos fazerem coisas que nós não podemos fazer. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos fracos. Quando Deus requer alguma coisa de nós mesmos, Ele requer porque ou Ele já nos capacitou ou Ele vai nos capacitar a fazer. Deus não exige de nós além do que nós podemos dar ou fazer. Então, como é que eu mostro, né, o amor de Deus? Ele fala que o amor de Deus está em nós. Porque nós só podemos amar a Deus mesmo quando nós compreendemos, absorvemos o próprio amor de Deus. Isso é demonstrado quando nós obedecemos. Mas se eu não obedeço, é muito fácil dizer eu amo a Deus. Mas se eu não obedeço, é como aquele marido, né, que fala, eu amo minha mulher. Mas todo fim de semana ele vai para a gandaia. Ele vai para a bagunça, vai com outras mulheres. Aí você vai perguntar, mas você não tem respeito pela sua família? Não, mas eu amo minha mulher. Espera aí, o seu discurso é um, sua atitude é outra. Se nós amamos a Deus, nós temos que buscar obediência em todas as coisas, amém? Se nós não estamos obedecendo, puxa, nossos olhos têm que ser abertos. Eu preciso realmente obedecer a Deus. Por quê? Porque o pastor mandou? Não, porque eu amo a Deus. E a Bíblia diz que quem ama a Deus, obedece a Ele. A quem nós temos realmente amado? O mundo faz a sua própria vontade porque anda com o coração distante de Deus. Em Efésios 2, versículo 3, quando Paulo fala aos irmãos lá em Éfeso,
de como nós éramos, né? No versículo 1 ele fala que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Mas aí no versículo 3 ele diz, desculpa, vamos ler o 2 e o 3 aqui, para ficar mais claro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí versículo 2. Em que, ou seja, nesses pecados, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, aqui é o nosso versículo principal aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nota, eles aqui, irmãos, nós éramos, antes de sermos vivificados, nós éramos assim como todos os outros. Andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, nós andávamos fazendo a nossa vontade. Então, como é que você vive hoje? Você vive para fazer a sua vontade? Ou você vive para fazer a vontade de Deus? Se você acha o quê? Eu viver para fazer a vontade de Deus? Eu quero te lembrar do que nós já falamos aqui. Que Ele é o seu Criador. Que é Ele que te dá vida. É Ele que te dá fôlego. E é Ele quem te livra da escravidão do seu pecado. E se você entender essas coisas, como você pode ainda dizer, não, eu não quero viver para Deus, eu quero viver para mim? O homem cego, no seu pecado, nas trevas, ele quer continuar vivendo assim. Andar fazendo a vontade dos seus pensamentos, a vontade da carne. Porque é só isso que ele enxerga. Mas quando alguém reconhece Deus como o único e verdadeiro Deus, o seu Criador, o Senhor, ele entende que não existe vida verdadeira se essa vida não for consagrada a esse Deus. Ele entende que Deus é digno, sim, de toda a nossa devoção. Mas só existe um meio para nós sermos trazidos de volta a isso. Paulo disse aqui aos Efésios, nós antes vivíamos assim, como eles também. Por isso eu disse agora há pouco, talvez você tenha muitas vezes rejeitado o convite para ouvir da palavra de Deus, como muitos dos nossos queridos vizinhos têm rejeitado. Né? E muitos amigos, parentes também. Talvez você tenha feito isso no passado também. Mas se Deus mudou isso no seu coração, mudou isso na sua vida, é mais um motivo para você glorificar a Ele. Nós estávamos longe de Deus, só enxergando a nossa vontade. Era só o que nós queríamos fazer. Mas alguém fez algo maravilhoso para que isso fosse mudado. Nós estávamos distantes de Deus, mas nós fomos trazidos a Deus. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, para nos resgatar das trevas, longe de Deus, e nos trazer para Ele. E eu queria encerrar com a leitura de um versículo que a maioria de nós sabe de cor, mas eu quero ler. Tá? É João 14, 6. Esse Jesus, o Filho de Deus, ele se apresentou dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa ter um único Deus, amar a Deus. E você precisa vir a Deus. E Jesus é esse caminho. Jesus mesmo sendo o Filho de Deus, ou seja, Deus
apresentado aqui em forma humana. A pessoa do Filho se apresentou aqui para sofrer a consequência do nosso pecado, para nos fazer conhecer a Deus na sua graça, no seu favor, na sua glória, para que nós pudéssemos ser levados à presença do Pai. Só por Ele nós podemos chegar à presença do Pai e podermos adorar a Ele como é devido. Será que você tem adorado deuses piratas? Será que você tem criado ídolos na sua vida? Será que você tem amado mais as coisas desse mundo do que esse Deus verdadeiro? Será que você tem buscado chegar a Deus pelo seu próprio caminho? Hoje, a palavra de Deus te apresenta. Há um caminho, Cristo Jesus. Só Ele pode te levar ao Pai, a quem você deve adorar. Adorar a Deus em espírito e em verdade, com entendimento, amando a Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus de coração, com todas as tuas forças, com todo o teu propósito e pensamento, com a tua vida entregue a Ele. Eu espero que o Espírito de Deus toque o seu coração, para que você tenha esse entendimento, que você realmente possa professar isso, entregar sua vida a Deus, entregar sua vida a Jesus, que você possa clamar pela misericórdia de Deus, para ser liberto e Ele tirar você da escravidão do pecado e te fazer um servo do Deus Altíssimo, do único e verdadeiro Deus. E que aí você possa cumprir esse mandamento. Não terei outro Deus diante de mim.